Iniciando mais um podcast e hoje aqui inaugurando esse estúdio novo aqui do Polo Tecnológico que está maravilhoso, não é isso, Rita? É sim, o estúdio sim. Eu sou suspeita para falar porque o projeto aqui foi meu, né? Mas se a Renata está dizendo, o estúdio está maravilhoso. Então, muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, como sempre, ao lado aqui da minha co-hoster e minha irmã Rita Souza. E antes de começar, eu quero te pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, vai lá, se inscreve, ativa os sininhos de notificações para que vocês não percam nenhum episódio. E curta, comente e compartilhe. Isso mesmo, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, para os teus familiares, para os teus amigos, porque esse assunto aqui tratado pode servir para muitas pessoas que você conhece e você pode ser esse porta-voz. O Renge Podcast tem o patrocínio de Renge Engenharia e Arquitetura, empresa especializada na arquitetura popular e também na engenharia de prédios. Engenharias diagnósticas, engenharia condominial. Isso, o que eu quis dizer era engenharia condominial. E também tem o patrocínio do Verde Vivo Paisagismo, uma empresa alagoana, fundada há mais de 40 anos, especializada na implantação de projetos de paisagismo em Maceió, em Alagoas, e alguns projetos já executados aí ao longo aí do nosso Brasil. E hoje estamos aqui com uma convidada, ela que é a Luana Calheiros. Luana Calheiros, ela é gerente de operações e comercial da Alpex Gás, que atua desde 2007 aqui no mercado alagoano, fazendo manutenções de rede interna de gás, GLP e GN. E também ela faz toda a parte de conversão e instalação de aquecedores. Então, vamos bater um grande papo sobre essa parte de tubulações de gás. Seja bem-vinda, Luana, aqui ao nosso podcast. E como tema de hoje, Luana, eu te interrompi. Seja bem-vinda, Luana. Rita, você é ótima. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, inaugurando um novo espaço que está lindo, projeto excelente, Rita. Renge, né, com esse projeto que pode proporcionar ao mercado conhecimento, segurança, né? É essa a mensagem que a gente quer levar para o público. Isso. E hoje nós temos como tema aqui, nesse bate-papo com Luana, é justamente sobre a importância da manutenção das tubulações de gás nos imóveis. E aí, Luana, eu queria fazer a você uma primeira pergunta, e é justamente sobre isso. Qual é a importância das manutenções preventivas nas instalações de gás predial? Evitar o vazamento, né? Evitar o sinistro. A prevenção é que você, além de estar regular, você está garantindo a segurança da coletividade. Principalmente aquelas pessoas que tomou a decisão em morar em um condomínio vertical, você tem responsabilidade com o seu vizinho. Então, levar essa prevenção na manutenção é muito importante. Ô, Luana, aí sobre a manutenção, né? Como você falou, a gente fala aqui sobre a prevenção, sobre a segurança. Então, o nosso intuito, né, até como a Renge, que trabalha com inspeções, com vistorias, é trabalhar visando a segurança e a qualidade de vida daquele usuário, né? E aí, a gente está falando sobre as manutenções. Existe uma periodicidade. Qual a periodicidade necessária para se fazer a manutenção preventiva dessas tubulações? Existem situações que são variáveis, né? A gente tem aí, entrou em vigor em 2012 a Lei 6145, que determina, de acordo com a idade daquela edificação, um prazo de inspeção. Esse é um ponto. O outro ponto é a renovação do AVCB, né? Mas a norma, ela prevê o máximo de 5 anos, mas para aqueles prédios que estão dentro desse calendário de manutenção. Não quando você está há 10 anos e você não vai esperar mais 5 para poder executá-lo. Teria que ser imediato nesses casos. Ô, Luana, a gente está falando aqui para pessoas que podem não saber. Explica o que é essa renovação do AVCB. É o certificado do Corpo de Bombeiro, né, o auto de vistoria, que tem o objetivo de estar levando para o condomínio uma melhoria na manutenção, não somente do gás, elétrico, incêndio, né, trazendo adequações em razão das alterações normativas, né, a gente
passa por estatísticas de acidentes e, com isso, há uma evolução nesse quadro normativo. E por isso que vem as adequações. Meu projeto é recente, o prédio foi entregue há 5 anos, já tem adequações a serem feitas? Sim. Infelizmente, nesses 5 anos, houve uma estatística. Né? A gente sabe que, tanto no meio da medicina, a gente fala do corpo humano, né? Muito para poder fazer uma analogia de comparativo com o prédio, da mesma forma, essa questão da adequação por conta da alta de vistoria do Corpo de Bombeiro, ele tem o objetivo de adequar os condomínios aos novos parâmetros normativos, em razão de alterações estatísticas de supostos acidentes que já aconteceram, a gente fala do corrimão, da parte de incêndio, então existe toda essa alteração no mercado em razão disso. E é muito importante, né, porque você, além da questão da segurança, existe a regularidade. E sabemos que condomínios pagam seguros. E seguros está sempre atrelado ao AVCB do Corpo de Bombeiro. Então, eu estou correto, eu estou certificado. Então, é muito importante que vocês estejam sempre com o AVCB em dia, busquem adequação no seu condomínio. É uma questão de uso e desempenho. Ô, Luana, veja só, estamos falando aí já, né, que é uma norma, né, já previsto aí na norma, é a norma 6145, como você falou, né? Seria a lei 6145 6145, municipal. que trata justamente da necessidade da inspeção, né, nas instalações de gás, né? Mas vamos lá. Para as coisas ficarem um pouco mais claras, fala para a gente qual a diferença entre o gás GLP e o gás natural. A nível de instalação, de funcionamento, a nível de custo, de uma maneira geral, o que é um gás, o que é o outro, quais os benefícios que existem entre um e outro. Rita, o GLP, geralmente vocês conhecem como aquele gás envasado, né? A gente já utilizava na casa dos meus pais, o gás de botijão, né? O gás canalizado. O gás GLP é um gás envasado, né? Comumente conhecido como P13, que é aquele que a gente compra, usa em casa, que tem o reguladorzinho. Meu pai, me lembra quando eu era criança, ele ia lá, trocava. Enfim, é esse que é envasado. Agora, a diferença é o tipo de gases, né? O gás natural, ele é um gás mais leve que o ar, ele é canalizado, tá? Existe todo um encanamento na tua cidade, como aqui em Maceió. O gás GLP, Rita, ele é mais denso, tá? É um gás que é envasado, ele vem com 4 hidrocarbonetos, ou seja, mais gases. Agora, o gás natural ele é mais leve que o ar, né? 90% de metano. Então, por isso que ele é mais leve, se dissipa rápido, é menos arriscado em caso de instalações, entendeu? Ele é um gás mais seguro, Luana? Sim, o gás natural, sim. Uhum. Em relação, assim, à explosão, por exemplo, porque qual é o medo de todo mundo, né? Quando a gente trata de gás, eu mesmo moro em um condomínio, meu condomínio é horizontal e, infelizmente, a gente ainda usa botijão de gás, né? E, assim, a gente vai viajar, tem aquela neurose, fecha o relógio, né? E aí eu queria te perguntar, assim, qual é o mais seguro? Qual que oferece mais risco a nível de uma possível explosão, por exemplo? Todo gás, Rita, realmente ele é seguro, desde que a instalação esteja correta, né? É sempre bom testar. Aconselho, como você mora num condomínio horizontal, sim, e que utiliza o P13, isso. Quando viajar, até soltar aquela borboletazinha, porque você desprendeu, e testar a válvula de retenção do botijão. Entendi. Porque só o fato de fechar não quer dizer que não vai ter vazamento naquela conexão. Aquela borboleta, a gente solta borboleta. E fecha com o quê? Não precisa, ela tem uma válvula de retenção no próprio botijão. Quer dizer que eu dou só uma soltadinha, Pronto, retira todo. Retira todo. Sim, e deixa o botijão de gás aberto? Não, ele não vaza, ele tem uma válvula de retenção, não tem como vazar. Quando eu tirei a borboleta, ele veda. Entendi, Luana. Automaticamente. Entendi. Ô, Luana, ainda existem muitas residências usando esses botijões de gás? Sim, bastante. Se for fazer um comparativo, existe aí agora, você saberia dizer se hoje é mais gás natural ou ainda é aquele gás tradicional? O gás natural muito utilizado ainda. O gás GLP, ele domina o mercado. Né? Tá. Agora, o gás natural, para você ter ideia, até 2022, setembro mais ou menos, quando foi vista a última estatística, tínhamos 1.004 condomínios fazendo utilização de gás canalizado. Certo. Então, assim, é uma minoria ainda com relação ao nosso público aqui, né, de consumidor. Em questão de custo, Luana,
eu pago mais utilizando o gás GLP ou o gás natural? Eu como usuária. Você, como usuária, gastaria mais no GLP, tá? Eu falo não somente por questão de temperatura, poder calorífico, a questão também de uma variação. Você tem concorrências no mercado, ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de poder barganhar, mas também existe uma diferença. Às vezes, o mesmo fornecedor lhe vende a R$ 9,00 e para a Rita vende o mesmo combustível com a mesma planta, vende a R$ 17,00 o quilo. Então, existe essa diferença no mercado. Com gás natural, apesar da gente não vender gás, né, nós somos instaladoras de rede e mantenedoras, mas o gás natural, ele realmente lhe dá uma condição de mensurar, ter uma estabilidade em termos de consumo e saber quanto é que você vai pagar no final do mês. Tá. Ô, Luana, a nível de prevenções, de manutenção, a tua empresa, a Luana, hoje é mais procurada na parte de prevenção ou na parte corretiva? Como é que é? O que eu queria te perguntar. Como é o teu cliente? Ele se preocupa com a questão do cumprimento dessa lei, dessas revisões periódicas? Deixam acontecer alguma coisa, né? Deixam no bom sentido? Esperam acontecer algum acidente para poder chamar a empresa da Luana? Como é que está o consumidor, né? O teu cliente, como é que está o comportamento dele em relação à utilização do gás? A gente avançou muito, né, com o setor condominial, em razão do conhecimento sendo buscado por síndicos, seja ele conhecido como síndico orgânico ou síndico profissional. Então, assim, hoje estão buscando esse conhecimento e isso está mudando essa cultura da corretiva, que ainda é predominante. Então, realmente, eles buscam mais quando tem vazamento. Quem já é cliente da OPEX Gás, a gente já tem um trabalho de comunicação, de orientação técnica, então eles já estão avançados nesse sentido, não somente no gás, como em outros setores da construção civil, né? Certo. Na tua empresa, por exemplo, já existe um contrato prévio com os condomínios dessas manutenções periódicas ou não? Quando o condomínio precisa fazer, é o próprio síndico que procura a empresa? Sim, em alguns casos, alguns condomínios têm um contrato fechado conosco para fazer a verificação, chamadas emergenciais, né, também. E a gente tem a vistoria mensal em alguns condomínios em Maceió. Agora, a maioria ainda fica naquela escala de atender até quando é cobrado pelo AVCB do Corpo de Bombeiro ou quando sente algum cheiro de gás. A gente está falando aí muito de condomínios, de prédios. Sim. E eu vou lhe dizer como usuária de um apartamento de um condomínio. Eu estou morando num apartamento agora, que é um gás natural, né? Que é o gás canalizado. Aí eu tenho o meu cooktop, tenho o meu forno, tenho uma churrasqueira e tenho também o aquecedor de gás. Como é que eu sei que eu, Renata, preciso fazer essa manutenção do meu gás? Um apartamento entregue já há 1 ano e meio, já está na fase de eu fazer essa manutenção no meu gás. O que é que eu tenho que estar atenta? Com relação à questão de consumo, a primeira coisa, será que eu tenho um vazamento? Já senti cheiro de gás? Se sentir o cheiro de gás, gente, é vazamento. Realmente tem que dar uma atenção e buscar apontar e diagnosticar, né, esse local que supostamente está escapando o gás. Então, é um ato simples, esponjinha com sabão e colocar entre as conexões de cada equipamento para detectar se está naquele ponto. Se ainda persistir o cheiro do gás, e aí você já fez esse primeiro teste básico e não encontrou vazamento, fecha-se as válvulas desses pontos, né? Vá no seu medidor, que eu suponho que você deva ter algum shaft. Tem, senão, no hall. Se caso não tenha, se torna mais difícil, porque seria um outro processo, tá? Você não ia conseguir o diagnóstico, mas tendo um armário no hall, no shaft de gás, você fechou as válvulas, medidor está virando, tem um vazamento na rede. Aí tem que fazer o trabalho de caça-vazamento nos pontos que realmente... E se eu não estiver sentindo cheiro de gás? Como é que eu sei que eu preciso fazer essa manutenção? Existe uma periodicidade que você adverte nós, usuários, para fazer? Sempre, Renata, porque vamos supor o fogão, né? No seu caso, você citou no início que era cooktop e forno, é algo que é fixo, não movimenta muito para poder causar um vazamento. Mas para quem faz um uso de fogão de piso normal, que afasta, sempre está ali no afastamento para limpeza,
é necessário sempre fazer o testezinho da espuma, porque às vezes você esticou demais essa mangueira e deu uma fricção nas conexões. E aí vem o escapamento de gás. Certo. Agora, no caso de... Você citou também que tem aquecedor, que o aquecedor de gás, a gente orienta a manutenção a cada 12 meses. Como é gás natural, eu suponho. Isso. Né? A gente não, é muito difícil ver o uso em GLP, mas quando é gás natural, a gente orienta a cada 12 meses, não é necessário antes. E acompanhar, né, a vida útil do duto, porque ele começa a aparecer alguns pontinhos mais escuros e já é deterioração do material. Tá? Luana, quem como usuário, né, além das pessoas físicas, né, das unidades habitacionais unifamiliares, poderiam se beneficiar do uso do gás natural? Nossa, aí tem uma gama muito grande, lavanderias, né, a gente tem panificadoras, né, para sair do uso do briquetezinho e daquela clandestinidade da madeira, da lenha, para o controle de fumaça, é muito importante. A gente tem hotéis, né, os hotéis, não somente na parte de aquecimento, também tem grupos geradores. Né, a gente tem, salvo engano, só tem um prédio aqui em Maceió com gerador a gás. Mas, assim, deveria ser incentivado. É um consumo que realmente vale a pena e que é seguro. O que eu acho interessante, sabe, Luana, eu trabalho com arquitetura e quando eu vou fazer uma área gourmet, uma varanda gourmet, os meus clientes, aí eu sugiro logo uma churrasqueira a gás, né? Aí todos, sem exceção, perguntam, ô Rita, e o gosto do churrasco é o mesmo? Né? Aí eu vou te fazer uma pergunta, Luana. Já comesse um bom churrasco em churrasqueira a gás? Sim, já comi um bom churrasco. O churrasco não só compete a responsabilidade do gás, mas também de quem faz o churrasco, né? Mas realmente é seguro, vale muito a pena, é saboroso, né? Principalmente para quem sempre viveu em um lar, num condomínio horizontal, que vai para um apartamento, sente muita falta do churrasco. É verdade. Mas, assim, é um benefício que o gás natural pode lhe dar, né? Então, posso continuar, né, dizendo com toda certeza aos meus clientes que o churrasco está garantido. Sim. Certo, Luana. E ainda sobre esse gás natural. Você já falou, mas eu queria reforçar essa pergunta. O gás natural, ele tem aquele uso contínuo, não é? Aquela tubulação que é toda interligada na casa. No meu caso, a tubulação vem pelo shaft, entra pelo hallzinho de entrada, vai para a cozinha e ele atravessa toda a sala para chegar na varanda para atender a minha churrasqueira que fica na varanda no outro extremo da cozinha. Eu te pergunto, Luana, é seguro a utilização desse gás canalizado em residência? Sim. É realmente seguro? Eu posso dormir tranquila ali? Tranquila. Gás natural, como eu disse a você, ele é mais leve que o ar. Então, assim, não é que ele não queime. Ele, claro, se riscar, ele vai queimar. Mas, assim, um efeito em cadeia, uma explosão, só se realmente construísse ali um bolsão de gás, né, com aquele escapamento. E aí, com certeza, haveria uma combustão, que não seria um efeito cadeia. Tem uma vantagem muito grande. Eu considero o gás natural altamente, assim, seguro para o consumidor. Ô Luana, esclarece para a gente o que seria um efeito cadeia. Seria, se fosse um gás canalizado GLP, existiria o efeito cadeia, que seria a explosão de várias unidades. De várias unidades. Certo. Ô Luana, já que a gente está falando em segurança, eu queria te perguntar. Como é que eu devo fazer essa instalação de maneira correta? Né? Por exemplo, no apartamento da Renata, que tem a entrada para a cozinha, vai uma extensão para a varanda. A nível de tubulação, a nível de registro, o que é mais seguro? Quando eu comecei a fazer arquitetura, a gente usava muito cobre. Né? Na verdade, quando eu comecei a fazer arquitetura, ainda se usava muito botijão normal, tradicional, né? E usava aquelas mangueiras, eu não sei se são plásticas, que é bem reforçada, parece uma mangueira de jardim, na verdade. Né? E elas têm uns xizinhos como se fossem aramadas, para dar mais robustez. E depois se começou a usar o cobre. Então, todo mundo, cansei de indicar aos meus clientes, usa o cobre, usa a mangueira de cobre. Hoje, ainda é o cobre. O que é que se usa de mais? O que é que se tem no mercado com maior segurança? O cobre ainda é dominante, né? Pela falta do conhecimento de novas tecnologias. Mas a gente hoje faz uso do multicamadas, é um polímero reticulado. Você consegue estender uma rede 100 metros sem nenhuma conexão, é muito seguro. Vida útil aí de 50 anos, determinada por alguns fabricantes.
Então, assim, o cobre, como eu disse, é predominante, mas você tem vários pontos que está sendo embutido ali naquela residência com conexões com solda. Então, se ela não for realizada por um profissional realmente capacitado, credenciado junto ao CREA, né, ao CAL, dependendo da empresa onde ela vai se estabelecer, e juntamente pedir um apoio à concessionária, porque nós não somos credenciados, somos Parceiros? somos parceiros. A Algás ela faz referência a empresas que estão habilitadas junto ao CREA Alagoas, que isso dá mais segurança com relação aos serviços executados. Certo. Ô, Luana, então vamos falar agora, vamos aos como seria o trâmite para a instalação de gás num edifício que já foi construído há algum tempo. Como é esse passo a passo? Eu, como síndica, o que é que eu devo fazer para conseguir fazer a instalação do gás natural nesse edifício? Se o condomínio já possui uma rede de gás canalizado e deverá fazer uma complementação de rede para se conectar à caixa da Algás, essa visita técnica a gente faz juntamente com a concessionária de gás. Né? A gente precisa solicitar a ata de aprovação, você como síndica, né? O projeto da rede existente, caso tenha. Do contrário, seria o projeto arquitetônico para aqueles prédios que não têm essa rede. Certo. Tá? Que usa botijões em casa. Aí esse precisaria do projeto arquitetônico. Para ser feito um projeto para o gás. Esse projeto certo. Hoje é um benefício que a concessionária dá ao consumidor. Certo. Não existe custo. Tá? Certo. Para fazer esse dimensionamento de gás. Tá. Mas aí, ora esse projeto pronto, automaticamente, como a concessionária de gás, ela que está fazendo isso, né, fazendo esse projeto, oferecendo esse serviço à comunidade. Fora isso, que outras prerrogativas a gente precisa ter? Eu preciso registrar esse projeto junto ao CREA, junto ao Corpo de Bombeiros? Como é feito isso aí? O que mais é necessário ser feito? Dessa parte do projeto é tudo responsabilidade da concessionária, né? Até porque ela tem aprovação para poder liberar o fornecimento do gás. Então, ela resolve tudo isso junto à prefeitura e os órgãos competentes. Fora isso, é só a aprovação do projeto interno, né, de execução, ao qual você não tem que apresentar mais nada, a não ser a RT de execução e de ensaio pneumático, que é o conhecido como teste de estanqueidade. Certo. Isso é feito pela sua empresa, a empresa instaladora. Sim. Certo. Sim. E depois que você faz essa instalação do gás canalizado, a concessionária, né, estamos falando aqui em Maceió da Algás, ela vai na unidade para fazer alguma verificação? Não. Não. A Algás ela só vai cobrar a RT, né, do profissional da empresa que realizou o serviço. Isso dá a garantia que foi feito, supostamente dá a garantia, né, do que foi feito corretamente. Certo. Ela só vai cobrar a tarifa de vocês. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Luana, quais orientações técnicas você daria para esses usuários de gás canalizados em seu imóvel, seja ele comercial, seja ele residencial? Que orientações técnicas você daria para essas... A gente tratou aqui do botijão, falamos tanto do botijão, então eu digo logo, gente, quem tem rede de gás canalizado, tem uma churrasqueira lá na sua área gourmet, mas não tem uma extensão de rede, não faça uso do botijão, ele não pode, tá? É vetado pelo nosso Corpo de Bombeiro do Estado. A rede de gás do seu prédio é uma rede de gás canalizada, é homologada como. Então, caso ocorra algum sinistro nesses casos, supostamente pode vir a perder o seguro predial, porque isso não está, né, dentro de uma implantação de um projeto. Sim. Esse é o primeiro ponto. Acontece casos assim, Luana? Nas inspeções, sempre. Luana, geralmente, pessoas botam um botijão de gás dentro de casa. Dentro de casa. E geralmente acontece em prédios que têm medição individual. Eles alegam o quê? Que é o custo mais barato? Sim, porque se você passa 6 meses com botijão, é bem mais barato do que você pagar a taxa mínima, né, de consumo. Então, faz com que aconteça a utilização e armazenamento de cilindro de gás. Certo. E a Alpex Gás chega em uma residência que tem um caso tipo esse. Existe o gás canalizado e a pessoa comprou um botijão de gás e está lá. O que é compatível, o que é que a Alpex Gás pode fazer para essa residência? De imediato, é dizer que não pode mesmo. A retirada deve ser imediata. Aquela unidade ela é notificada, é protocolado o processo da inspeção, né, naquela unidade. Junto com
O Corpo de Bombeiros? No caso, a gente protocola e a documentação entrega ao condomínio para ele buscar sancionar ali aquela situação, né? Entendi. Resolvê-la. Agora, porque a gente não tem poder de polícia, né, Renata? A nossa empresa é contratada pelo condomínio em buscar atender as normas vigentes para que eles consigam atender o auto de vistoria. E, com isso, a gente, infelizmente, detecta esses pontos, além de mangueiras vencidas, válvulas irregulares, que não possuem esfera, né? Instalações de cooktop e forno com mangueira de borracha, aquele tipo de jardim. A gente Não pode. Não pode, tem que ser de cobre. Ô, Luana, pode pegar um ponto de gás e fazê-lo de dois, uma bifurcação, sendo um para o cooktop e o outro para o forno? Pode-se fazer isso? Sim. Pode, né? Mas a orientação é que sempre faça uma extensão. Tira esse ponto de trás do cooktop do forno, né? Porque também não fará sentido vocês instalarem 2 válvulas sem ter acesso. Então, tem que ter o acesso a essa válvula para abrir e fechar o gás. A mangueira para cooktop, se ele tiver sozinho em um espaço sem ter abaixo dele o forno, pode ser a malha de aço. Agora, se for de sobrepor, tem que ser mangueira de cobre, por dentro e por fora, porque é um calor constante. Dentro da malha de aço é uma borracha nitrílica. Ela resseca, trinca e vaza. E aí vem a combustão. Então, é importante orientar os consumidores sempre a fazer uso, no caso cooktop e forno, mangueira de cobre. Okay. Sim. Luana, eu ia te perguntar justamente isso. Que dicas você poderia dar, né, como especialista da área, né, especialista em segurança do gás, a nós arquitetos, na hora de instalar, não é nem de instalar, de fazer o projeto e especificar o tipo de forno que a gente vai usar, o cooktop. Para esses equipamentos, existe alguma dica que você poderia passar para a gente a nível de tem algum tal detalhe que forneça mais segurança? E também eu queria que você reforçasse em relação justamente aos pontos. Qual é a melhor posição para a gente colocar no projeto a posição do ponto de gás para esses equipamentos? Nossa, a primeira dica, ligue para o PEX Gás, né? Nos convidem a uma consultoria gratuita, conhecimento a gente dá, não cobra, então nos procurem. Enfim, com relação à questão de projeto de cooktop, a gente sempre orienta realmente se for usar um multicamadas, que ele seja embutido, por ele ser um polímero. Certo. Mas nesses casos, geralmente utilizaremos o cobre quando a rede principal do prédio for cobre. Então, a gente, como é uma extensão pequena, 60 centímetros, às vezes 1 metro ou menor, né? Mas a gente orienta que sempre fique abaixo do balcão, porque você sempre tem aquela, eu não sei como chama aquela portinha, aquela portinha... Tipo basculante ou uma portinha de giro. Você tem acesso à válvula. Então, certo. Leva para lá. O toalheiro é o pior projeto para colocar uma válvula de gás, porque vamos pensar... Ele é bem estreitinho. É muito estreito. Se tiver um escapamento, não cabe nem uma chave de regulagem. Então, você não tem um manuseio. Vai ter que... E é um transtorno para o cliente no momento da manutenção, que ele tem que desmontar o móvel. Isso. E o que é difícil para desmontar o móvel é encontrar um marceneiro que queira ir lá só para fazer isso. Fazer serviço, é verdade. Entendeu? Então, assim... o olhar do arquiteto tem que mudar pensando no futuro da manutenção. É verdade. Né? Porque realmente é um caso que hoje é o calcanhar de Aquiles numa inspeção, quando a gente encontra. Luana, eu tenho ali o ponto de gás, né, nesse local acessível, né, no local onde tem uma porta, onde eu possa ter esse alcance de uma maneira bem direta. Mas eu preciso também, para ligar, por exemplo, o cooktop, eu preciso ter uma tomada. Né? Eu posso deixar eles próximos, eles paralelos? A que altura eu devo deixar, por exemplo, o ponto de gás, que altura em relação ao chão, por exemplo? Então, minha pergunta, resumindo, que altura eu tenho que deixar o ponto de gás do chão e se eu posso ter uma tomada próxima ao ponto de gás? Sim, pode ter a tomada, desde que a instalação siga as normas. Porque a gente encontra muito, Rita, gambiarra, Renata, é uma coisa assim terrível, a mistura de extensão. Imagina. Sabe? E aí a gente realmente fica chocado quando a gente encontra e já condena de imediato. Mas fazendo a instalação de forma correta, no mínimo 3 centímetros de afastamento.
Está Do previsto ponto de gás. sim, Do ponto elétrico do e o ponto de gás. 3 Tá. centímetros. Aí tá. tem algumas diferenças com relação ao cruzamento, que eu agora eu não recordo, mas aí eu Certo. busco e a gente depois até detalha e divulga Certo. em outro momento aqui de um bate-papo. E com relação à altura do ponto, não tem uma determinação. Tem que ser no máximo mínimo, 90 centímetros. sim. No mínimo, tem Não. mínimo não? Não. Não, né? Não. Tá. Mas, assim, a gente tem se chocado muito com 90, que bate com o balcão, e o pessoal está vindo. Hoje, os projetos dos prédios sempre têm retrabalho. É né? verdade. As novas entregas, porque vão instalar balcões e aí está lá o ponto de gás. Você quer rebaixar, você acabou de receber seu apartamento, e aí vem uma obra, que cada detalhe é um custo que a pessoa não gostaria de ter. É porque, na verdade, Luana, às vezes falta ser feitos nos projetos o que a gente chama de compatibilização dos projetos. Né? A pessoa que faz o projeto, o arquiteto faz o projeto que vai estar lá especificando como vai ser a bancada, qual a altura da bancada. Aí, às vezes, no caso de prédio, por exemplo, o projeto elétrico, hidráulico, é feito por especialistas, o projeto de gás também. Aí, às vezes, acontece realmente. Né? E é o que a gente mais tem batido em relação às obras, é isso, é fazer essa compatibilização de projetos para justamente evitar esse retrabalho, esse resserviço, que gera muita confusão para quem já está morando ou para quem está fazendo seu apartamento e para o profissional que vai ter que refazer, no seu caso, o ponto de gás. Sim, Né? sim. Ô, Luana, falando aí de obras, tá? Você vê muitas falhas de processos construtivos? Muito. Qual é o mais recorrente? Bloqueio geral do prédio. O registro geral que está obrigatoriamente após a caixa da CRM, que já é de responsabilidade até do condomínio, com altura de 2,78 m. Como é que vai? Está pegando fogo seu prédio, fecha a válvula. Não é? Então, você não alcança. Eita. Esse é o fator mais crítico, porque em caso de uma contingência, você não tem como fechar o gás, a não ser arrombar o patrimônio da concessionária, né, e fechar a válvula lá fora no medidor, que geralmente é fechado. Entendi. E as falhas, Luana, no momento do uso? Né? Desempenho e manutenção. Quais são as mais recorrentes? Fadiga das mangueiras, né, que a gente falou agora há pouco, a malha de aço, ela com o tempo ela resseca, trinca e aí vem, né, o desgaste natural da peça, ou porque foi instalado de uma maneira irregular, é muito comum e tem muito vazamento. Outra questão, dá atenção ao seu fogão, ele precisa de manutenção. Né? A gente não faz manutenção no equipamento, mas é necessário chamar autorizadas para poder regular, porque a gente encontra muito vazamento na boca do fogão, a válvula não veda corretamente. Interessante. E a válvula de bloqueio geral, que infelizmente vou ficar devendo para a próxima, apresentar para vocês, mas siga a gente lá na Alpex Gás no Instagram, que vocês vão poder observar o tipo da válvula correta para gás, que a maioria dos condomínios de Maceió são irregulares, porque ela não possui a vedação correta e aí ela dá escapamento de gás no momento do teste. Certo. Ô, Luana, qual foi o momento mais inusitado que você vivenciou a título de gás, assim, nessas suas andanças? Tu já está há quanto tempo, Luana, na Alpex Gás? 15 anos. 15 anos. 15 Então, nessas anos. suas andanças aí em prédios, em casas, né? Qual foi a situação mais inusitada que você vivenciou? Nossa, uma senhora me ligou e disse: Luana, eu estou com vazamento de gás. Já chamei 5 empresas e ninguém acha. Eu disse: eu vou achar, senhora. Eu estou indo agora para sua casa resolver isso. Foi muito engraçado, isso aconteceu num domingo. E que a gente tem atendimento 24 horas. E eu disse, como eu estava próxima, eu disse, não, eu irei na sua residência. E fui. E chegou lá, eu olhei o equipamento, aquecedor, fizemos os testes. Eu disse, e ela, você está sentindo o cheiro de gás? Estou. E a gente olhou e não tinha vazamento em nada. Passei espumando toda a trama, olhei tudo. Aí foi o momento de abrir o forno. E quando lá estava abrindo o forno, tinha um frango podre dentro do forno que estava emitindo gases, e aí ela vinha aquele cheiro realmente da decomposição. Isso acontece muito, principalmente das pessoas acharem que está tendo vazamento no momento da retirada de lixo no prédio. Está vazando gás.
É o mau cheiro. É o mau cheiro. Que... São os gases do lixo. Gases do lixo. Isso acontece bastante nos condomínios, naquela horinha da retirada do lixo. Ô, Luana, e quando tu vai fazer as inspeções, existem alguns equipamentos, quais são os equipamentos mais comuns que você utiliza para se fazer a inspeção nas tubulações? Renata, a gente utiliza, o principal é o sabão, água e sabão. O básico. É o básico. O tradicional. A gente detecta, se persistir o cheiro, a gente vem com um detector digital, porque supostamente pode ser na tubulação, e a gente vem com câmera termográfica para poder analisar se está o vazamento em alguma área embutida. É porque como a tubulação é embutida, né? Sim. Às vezes você vai ter que ter recursos extras para poder identificar onde está, senão vai sair quebrando a sala todinha, diga aí. Mas não, é terrível. Já aconteceu a gente chegar num cliente e ter vários, né, arrancamentos, vamos dizer assim, do porcelanato, daquilo tudo, para poder identificar, e não encontravam, e a gente ficou a câmera termográfica e encontrou. E é bem assertivo. Sim, sempre. Ô, Luana, existe assim, por exemplo, em uma cozinha de tantos metros quadrados, eu posso ter quantos pontos de gás? Existe algum limite para isso ou não? Se o apartamento, se forem apartamentos antigos, é complicado, em razão da questão da ventilação nesse espaço. Está seguindo as regras, né? Por conta todo equipamento ele gera monóxido, né? E aí, se você não tiver uma ventilação adequada, você vai inalar e não vai se sentir bem. Aí vem enxaqueca, alguns sintomas, né? O ardor dos olhos, ele chega a arder, enfim. E isso, nesses casos de prédios antigos, a gente não aconselha, né? Um aumento. Mas, assim, prédios mais novos, depende muito do layout do apartamento, né? Se ele vai comportar aquela quantidade. Não orienta a fazer uso de fogão industrial, como a gente encontra bastante em cozinhas. Em cozinhas de apartamentos. De apartamentos, fogões industriais. Para que fins a gente até hoje não encontra, a gente só notifica o condomínio. Mas isso é proibido por lei? Não existe uma lei. Certo. Mas geralmente não é seguro, né? O fogão industrial geralmente é utilizado para quando você faz uma alimentação. Aí vem aquela suspeita, meu vizinho cozinha para fora. Sim. A gente notifica essas unidades, mas não há nada que proíba, a não ser que isso esteja na convenção do condomínio. Certo. Cabe o condomínio notificar, entendeu? Existem normas diferentes para usos residenciais e uma cozinha industrial, por exemplo? Sim, existe. A parte de equipamentos, hoje a gente tem a questão de... A quantidade de equipamento determina um fechamento automático em caso de um escapamento de gás, um aumento de pressão, entendeu? Ele faz o bloqueio automático, que isso não tem no condomínio, a não ser nos reguladores. Certo. Se ele sentir uma diferença naquele consumo, ele trava. Ele tem uma chave de segurança, que é o shut-off. Reguladores de gás natural. Já o de GLP é muito difícil encontrar que tenha. Ô, Luana, você recebe muitos chamados para aquecedores, com problemas em aquecedores de gás? Bastante. Bastante? Bastante. Apesar da gente viver num lugar quente, nossa, todos os condomínios que fazem uso, realmente fazem uso, em sua maioria. E assim, é constante porque não tem a prevenção, né? Só faz a corretiva, que reduz a vida útil do equipamento. Mas isso geralmente é causado pelo uso e desempenho mesmo do equipamento, o desgaste natural. Tem gente que usa aquecedor há 8 anos. Aí, tá vazando, água no meu aquecedor, está saindo água de dentro. Geralmente é furo na câmara. E a depender do tempo, a gente nem aconselha que troca, porque o custo, às vezes, não 50, compensa. Não compensa. Não compensa. E quando não dizem que ainda está na garantia da construtora, né? Não é isso? Geralmente as construtoras doam, né? E aí querem incluir na garantia. Na garantia. 5 Mas anos, 6 anos. Essa cobertura, o gás, ele fica coberto pela garantia da construtora dos 5 anos, em média? Não. O manual de uso e operação, que é a ADEME, porque assim, eu não posso... Isso depende muito de um contrato, né? Que a construtora tenha com a prestadora de serviço e, assim, ao consumidor dele. Mas o que a gente usa de parâmetro é o manual de uso e operação da ADEME. Certo. Nela está estabelecido 12 meses, no caso da parte de serviços, e com relação ao material de acordo com o fabricante. Né? É o que eles têm de base para poder cobrar, mas não acompanha em 5 anos.
A gente, como construtora, é assim mesmo. A gente estabelece o prazo do equipamento de acordo com o que o fornecedor dá a gente, que é geralmente 1 ano. Um ano, 2 anos, no máximo. Sim. E uma atenção, assim, Renato, que eu falo com relação a essa parte técnica de entrega de obra, tem que ter uma observação, porque já entregam reguladores vencidos ou que está para se vencer. Né? É muito importante fazer uma vistoria de entrega de obra, porque você consegue diagnosticar não somente o gás, eu falo geral. Geral, isso. Né? Porque como é que você vai comprovar uma coisa se você não fez? E já passou até os 5 anos ou mais, às vezes, você não fez a preventiva e aí já perde automaticamente a sua garantia. Né? Até a questão do vício. Se você não fez as manutenções, você vai perder sua causa. Então, a gente orienta que faça. É muito importante fazer a vistoria de entrega de obra, que seja observado esse detalhe, inclusive as próprias construtoras também, porque você contrata a empresa confiando que a gente está fazendo o correto. Mas, como eu disse a você, tem uma válvula que foi instalada com 2,78 m. Diga aí. De regulador vencido. Aí o custo, quando eu vou fazer uma inspeção 1 ano depois, é do condomínio, aí vem um processo desnecessário, né? É verdade. Muito bom esse bate-papo com Luana. Ô, Luana, me conta uma história. O que é que te tira do sério, Luana? Diga aí. Nossa, que me tira do sério. É achar um frango, assim, de muito tempo lá no forno do cliente? Não. Acho que é mais a questão de você acreditar no leigo do que no profissional que se preparou. E isso me deixa, assim, fora da minha zona de conforto. Porque a gente busca, com todo o cuidado, dar conhecimento. A gente estuda, né? E aí basta um dizer, não é assim, eu fiz assim. Mas você comprovou através de fatos, né, que aquilo está errado. E aí vem uma pessoa com um argumento para tentar derrubar. Isso me deixa, assim, descompensada com relação a realmente o discernimento daquela pessoa não acreditar em você e acreditar no outro que está dizendo, olha, é assim, não é como ela está dizendo. Você provou, cara. Você tem documentos constatando que você está correta, até porque você foi contratado para me dar um diagnóstico. Né? Você que me pagou para eu te dar um diagnóstico. Eu estou te dando o diagnóstico, você está dizendo que o diagnóstico não é correto? Então, assim, isso é uma coisa assim, que me deixa um pouco ainda desconfortável. Venho trabalhando muito isso, né? Porque faz parte, apesar dos 15 anos, mas mexe comigo ainda. Ô, Luana, eu acho que um outro ponto também é a questão da concorrência desleal, né? Porque concorrência em todos os negócios, ela é muito boa, ela é muito bem-vinda, né? Até porque nos mantém conectados, nos mantém ligados, no sentido de que nós temos que nos atualizar todos os dias, sempre buscando uma melhoria na qualidade do produto que a gente entrega. Mas, às vezes, deve acontecer com vocês também, a questão de se perder uma concorrência para uma outra empresa que não tem a qualidade da tua. Né? E aí eles oferecem um produto inferior com um preço mais baixo e essa empresa chega a ganhar a concorrência e fazer o trabalho de uma maneira insatisfatória. Já aconteceu isso com vocês, de vocês perderem a concorrência e depois ser chamado para refazer o serviço de uma outra empresa? Sim. A gente tem passado por um processo terrível no mercado com relação a essa questão de, inclusive, concorrente fechar, pegar seu cheque, sacar tudo e não fazer seu serviço. Entendeu? E ficar por isso mesmo, né? Eu não consigo entender porque não há mobilização para poder tirar ou uma avaliação. O que falta mesmo no mercado é buscar verificar a qualificação das empresas. Né? Em um momento houve um selo que era chamado Selo da Qualidade, onde todas as empresas tinham que passar por auditorias, né? de verificar se os equipamentos estão aferidos, que a gente trabalha com precisão. Então tem que ser muito correto. A gente tem a política da qualidade, né? A gente está até agora se certificando junto ao INMET para se tornar um organismo de fiscalização. Certo. Aqui vai ser a primeira no Nordeste. Que bom. Que vai muito ter bom. espero que em breve. Isso dá mais credibilidade, né? Para quem está contratando. Como a gente estava dizendo, isso faz com que a gente cada vez se melhore, né? Se policie, não cometa erros, porque a gente trabalha com inflamável, a gente não tem brecha para erro. É verdade. Não existe essa oportunidade, não pode haver vazamento. E sem falar irregularidade. Se a gente vende conhecimento, porque a base da UPEX Gás é venda através de conceito técnico. A gente primeiro lhe orienta porque você precisa disso,
né? Para que você precisa e até quando você pode tê-lo. Para que você passe a conhecer a sua prevenção. Você cria um cronograma de manutenção. E a concorrência não faz isso, infelizmente. A concorrência é desleal. Sim, verdade. Estamos chegando ao final do nosso podcast. E esse podcast, ele tem o intuito de alertar a todos vocês, seja síndico, seja moradores, seja empresários, se você precisa fazer a manutenção preventiva de toda a tubulação de gás do seu imóvel. Isso é bom tanto para você, vai valorizar o seu imóvel e você vai dar mais saúde tanto aos moradores como a todos os usuários que frequentar esse local. Então, existem empresas que são especializadas, assim como a Alpex Gás, aqui representada por Luana, que são empresas certificadas, são empresas sérias, que vão aí na sua residência, no seu imóvel e vão detectar o que está certo e o que está de errado. Isso tudo no intuito de ajudar e de deixar o teu imóvel habitável. Então, a gente encerra esse episódio aqui de hoje e quero te agradecer, Luana, por estar aqui conosco e abrir um espaço aqui para que você possa deixar alguma mensagem para quem esteja nos assistindo. E também falar da tua empresa, deixar teu contato, onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar a tua empresa. Deixa aí um recado para o nosso público. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, conhecimento, como eu estava dizendo, ele é gratuito, a gente tem prazer. Nos liguem, nos consulte. Né? A gente está aqui disponível para orientar, não é só fazer negócio, o objetivo não é só fazer negócio. Se você fez negócio e não aprendeu, então para a gente ficou faltando alguma coisa. Então, assim, a primeira mensagem, façam prevenção, façam a inspeção da rede de gás, não é somente teste de estanqueidade, também é a inspeção nas unidades, e isso faz parte do escopo do serviço. Seria arbitrário não fazê-lo, é obrigação da empresa, não é diferencial da Alpex Gás. É obrigatório toda empresa fazer inspeção até o ponto de consumo onde está a sua responsabilidade, síndico. Então, fiquem atentos a essa inspeção, porque nela é diagnosticada a validade de mangueiras, se as válvulas estão regular, os reguladores estão dentro do prazo de validade, para que vocês tenham regularidade, segurança e que estejam assegurados. Então, querem conhecer um pouco mais da Alpex Gás, siga a gente no Instagram, ou então ligue no nosso número 3436-3771, é 24 horas, em caso de vazamento de gás. E é isso, mais uma vez agradecer pelo espaço e pela oportunidade. Luana, foi um prazer imenso esse bate-papo. Eu, como arquiteta, captei aqui um monte de informações bem valiosas. Obrigada, muito obrigada mesmo, Luana, por essa oportunidade. Gratidão. Quero agradecer, Luana, por você estar aqui conosco, contribuindo para o nosso podcast. Agradecer também aqui a minha irmã, minha sócia, minha parceira. Estamos juntas. E agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. E eu convido a vocês, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve agora. Ativa o sininho de notificações, curte, comente, compartilha. Compartilha esse episódio para várias pessoas que vocês conhecerem. A gente tem que fazer com que esse conteúdo daqui alcance o máximo de pessoas possíveis. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, gente.